Bom dia, como você está? Quero declarar já as bênçãos do Senhor sobre você. Aqui é o Gilbertinho mais uma vez, trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. Morri, mas estou vivo. A morte agora faz parte do passado. Agora, vamos viver a vida. Vamos lá? Quero ler um versículo aqui com você, livro de Salmos, primeiro capítulo. Começa dizendo assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pense bem, medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que, no seu devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O tema hoje é como ser bem sucedido. Quando eu digo ser bem sucedido, eu não estou dizendo para você simplesmente na teologia da prosperidade. Não é nesse ponto que eu quero chegar, mas sim no ponto de ser sucedido fisicamente, sucedido espiritualmente, sucedido mentalmente. Talvez a maior dificuldade hoje é conseguirmos viver uma vida entendendo que já somos bem-sucedidos. Mas, Gilbertinho, como assim? Não estou compreendendo. Ser bem-sucedido não é ser rico, não é ser milionário. Feliz é aquele que consegue chegar em casa. Feliz é aquele que consegue chegar no seu trabalho. Feliz é aquele que consegue olhar nos olhos dos seus filhos. Feliz é aquele que consegue dar um abraço nos seus pais. Bem-sucedido, mudando agora, bem-sucedido é aquele que consegue dar um abraço nos seus pais. Bem-sucedido é aquele que consegue olhar nos olhos dos seus filhos, que consegue ter um tempo de qualidade. Bem-sucedido é aquele que tem um trabalho, que tem um direcionamento, seja um trabalho seu, uma empresa, seja um trabalho onde ele presta serviço, mas ele tem uma direção, ele tem um lugar. É como se você abrisse os olhos pela manhã e pensasse: estou indo trabalhar. Quer dizer que você tem um direcionamento, você tem um início, meio e fim. Mas quando você está no trabalho, o que acontece? O que acontece quando você está no trabalho? Você tem o desejo de voltar para casa. Isso quer dizer que você tem uma família te esperando. Mas aí trazendo um pouquinho para a palavra de Deus, né? Mas o que esses versículos têm a ver com ser bem-sucedido? Quando o seu coração, quando o seu corpo, a sua mente, a sua alma, ela é bem-sucedida, toda a sua casa, todas as outras coisas são. É como se você acordasse pela manhã já de mau humor. Você já acorda amaldiçoando o seu dia. É diferente, experimente acordar abençoando o seu dia. Você vai ver que existe uma grande diferença. Quando nós acordamos já de mau humor, amaldiçoando o nosso dia, qualquer coisa de errado que acontece, nós já jogamos a culpa. Talvez pela forma, hoje não é um bom dia. Não existe bom dia ou mau dia. Existem momentos aos quais nós estamos passando. Momentos aos quais outras pessoas ao nosso redor estão passando. E que isso talvez vai influenciar a nossa vida. E toda ação, né, a máxima da física, né, uma das máximas, né, tem uma reação. É diferente. É como se alguém viesse talvez com um problema e meio que esbarrasse em você. E você tá com uma parede ali dura, a pessoa já se machuca só de se esbarrar em você. Porque a sua reação vai ser diferente. A sua reação vai ser talvez de amaldiçoar aquela pessoa, de debater com aquela pessoa, de discutir, de brigar com aquela pessoa. Agora, quando a sua reação, de repente, você é mais flexível com relação aos problemas de outras pessoas, ou talvez até com os seus problemas, você vai ver que o seu dia continua sendo o mesmo, as mesmas horas, a mesma quantidade de horas, talvez você está fazendo a mesma coisa que fez todos os dias, só que, quando você acorda, coloca na presença do Senhor, você já começa melhor. Você já, de repente vem algo ruim, você entende que você só precisa respirar um pouco, perguntar para Deus: Deus, como que eu resolvo isso daqui? E a sua reação será diferente. Digo isso porque eu gosto de acordar bem alegre. Eu já acordo brincando, já acordo. Mas tem dias que parece que tá muito difícil, tá muito ruim. Mas lembre-se, pelo menos eu, Gilbertinho, eu nunca, ou pelo menos na grande maioria, né? Não posso dizer que nunca é um pouco difícil, mas eu sempre trabalho, tento não descontar em alguém algo que eu estou passando. Porque de repente aquela pessoa que está do outro lado, ela acordou mal. Eu quero que você imagina os dois lados. E se fosse você precisando de ajuda e esbarrar numa pessoa que acordou já amaldiçoando o dia? Talvez o problema não é o dia dela, o problema é ela. Ela está passando por lutas, por dificuldades e resolveu amaldiçoar o dia. E a palavra de Deus diz que quando nós meditamos de dia e de noite na palavra do Senhor, mas vou ter que ler a Bíblia. Não, você lê, medita.
Tinha um professor nosso que ele falava assim: você rumina, você leu ali, você começou a comer e você fica ruminando aquilo, você fica mastigando aquilo ali durante o seu dia. Como aplicar? Deus, como o Senhor vai fazer hoje? Deus, como é que o Senhor vai agir hoje? Deus, eu confio no Senhor. Deus, mas ao contrário de muitos, em vez de, e mesmo quando leem a palavra, é só mudar o ambiente no meio de outras pessoas, em vez dela ficar ali ruminando e trabalhando, pensando na mensagem, na palavra de Deus, para que aquilo possa fazer um efeito no seu coração e, consequentemente, na sua vida. Quando ela muda o seu ambiente, ela sai da sua casa, talvez até num tempo de oração, ela sai de qualquer lugar e chega num ambiente onde é um ambiente contaminador. Eu te brinco que é como se fosse... Muitas pessoas hoje, elas estão sendo mais influenciadas do que sendo influenciador. E o cristão, independente da forma que você é, se você é um cristão protestante ou não, nós precisamos influenciar. Nós precisamos influenciar. Você precisa influenciar. Influenciar coisas boas, aquilo que a palavra do Senhor diz. Mas não, muitas vezes nós chegamos em outros ambientes onde tem a fofoca, tem a discórdia, tem a mentira, tem o roubo, tem a traição. E ali, nesse contexto, nós nos aprofundamos. E tudo aquilo que outrora nós aprendemos com o Senhor, nós começamos a esquecer, colocar um pouquinho meio de lado e dar preferência àquilo que é mais gostoso inicialmente aos nossos ouvidos, ao nosso corpo, aos desejos da carne. E com isso nós nos assentamos à roda dos escarnecedores, aonde pessoas são difamadas, aonde pessoas são malditas ou mal vistas, aonde pessoas resolvem fazer ou praticar a maldade, mesmo que de forma sutil. Talvez um olhar, uma saída. E nesse meio de contexto, muitas mulheres, muitos homens, muitos casais, eles acabam com a sua casa, acabam com a sua família, destroem a sua família. E muitas vezes nós perguntamos, aonde começa? Onde começou? Talvez você pode ter falado assim, não, mas a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu esposo, a culpa é dos meus filhos. Eles não me dão atenção. Não, a culpa é minha, tão somente minha. Assim como a culpa é tão somente sua. Muitas vezes agora nós voltamos lá na era de Adão e Eva e ficamos naquele negócio de jogar a culpa. Nós procuramos em alguém, em quem culpar. Não, a culpa é aquela outra pessoa que me atraiu. Não, a culpa é minha, a culpa é sua. A partir do momento que nós entendemos de quem é a culpa, que a culpa é nossa, nós somos os culpados. Então, entendendo de quem é a culpa, fica mais fácil. Fica mais fácil porque aí nós precisamos olhar para nós e entender que nós precisamos sair do meio da roda dos escarnecedores. Saindo da roda dos escarnecedores, nós nos aprofundamos, nós temos a possibilidade de mastigar um pouquinho mais a palavra do Senhor. E quando nós a mastigamos e sentimos o sabor, o verdadeiro sabor, nós começamos a entender o que Deus quer falar conosco. Nós começamos a entender qual que é os direcionamentos do dia a dia. Os problemas vão acontecer? Vão. Nós temos as mesmas 24 horas todos os dias. Então por que um dia parece que é bom, outro dia parece que é ruim? Tudo depende da nossa ótica. Tudo depende de como nós estamos vendo e respondendo a cada reação, ou a cada ação que vem em nossa direção. Tudo vai ser diferente quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós lemos e mastigamos e deixamos ela trabalhar no nosso coração. Quando nós perguntamos ao Senhor Deus como resolver esse problema. Só para isso nós precisamos assumir a culpa e entender que nós precisamos sair do nosso meio de convívio. E esse meio de convívio dos ímpios, dos escarnecedores, quer dizer que nós não podemos ter amigos? Podemos, colegas, mas quando nós estivermos bem, nós voltamos lá. Enquanto você não estiver bem o suficiente, e não é para você ir lá e simplesmente, mesmo você entender lá, mas eu já oro, eu já leio a Bíblia, eu me sinto muito bem. Não vá e permaneça, apenas passe. Salve quem precisa ser salvo. Não fique ali, porque a Bíblia diz aqui, cuidado para que não caia. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Você não quer cair, então não caia. Não caia. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus transformar por completo você. Deixa Ele plantar você no lugar correto. Ah, mas Gilbertinho, eu já tenho vivido uma vida buscando muito de Deus, muito direcionamento, mas eu não consigo alcançar os frutos. Eu descobri o que é ser bem-sucedido no momento certo. Demorou um pouco, mas eu descobri que não é sobre dinheiro. Na verdade, nunca foi sobre dinheiro, graças a Deus. Mas em alguns momentos, parece que a vontade de trabalhar, de correr atrás, de fazer tantas coisas, faz parecer que é como se fosse só pelo dinheiro. Mas não é. E aí, aos poucos, nós vamos entendendo ainda mais que nunca foi e nunca será sobre ser bem-sucedido como o mundo prega. Mas sim ser bem-sucedido nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Ser bem-sucedido ao conseguir assumir a culpa, saindo do meio de convívio dos ímpios, dos escarnecedores, daqueles que estão ali apenas para zombar de outras pessoas, para danificar a vida de outras pessoas. E muitas vezes nós não percebemos, mas estão danificando a nossa vida. Estão danificando o seu casamento, a sua casa, os seus filhos. Estão danificando a mente, o psicológico dos seus filhos.
Quantos jovens, agora recentemente, nós tivemos aí um jovem que assassinou o irmão mais novo e os pais. Entendeu? Consegue perceber, consegue ter uma percepção do que Deus quer para você, mas também do que o mundo, do que Satanás quer para você, do que o inferno quer para você, quer para sua casa, ele quer destruir. E os relatos desse garoto das pessoas ao redor que não viu remorso nele em assassinar a sua casa, a sua família. Aonde você quer chegar? Nos bons frutos? Entenda que existe um processo. E o processo é, primeiro, ser plantado em um lugar onde as suas raízes irão alcançar águas profundas. A água que te fará não ter mais sede. Exatamente, Cristo. Cristo é essa água. Mas para isso ele precisa te plantar, ele precisa ter essa autonomia de te tirar de onde você está, com a sua ajuda, e ser plantado no lugar correto. De ser transformado, de deixar as suas folhas ali durante todas as estações verdes. Você vai dar sombra para muitas pessoas, mas o fruto será apenas para algumas. E ele não quer que você, antes do tempo, dê maus frutos, ou poucos frutos, ou frutos mirrados, ou frutos podres. Pelo contrário, ele quer que você dê bons frutos. Você será bem-sucedido. Como a Bíblia diz aqui, ó, no seu devido tempo, dá o fruto. Então não queira antecipar os frutos. Os frutos virão, mas eu entendi o que é ter um bom fruto, é ser bem-sucedido. Quando meu filho chega para mim e olha nos meus olhos e fala assim, papai, eu te amo. Quando outras pessoas chegam para mim e falam assim, Gilbertinho, seu filho ele é muito amoroso. Eu consigo interpretar que Deus, através da minha vida, está abençoando, está cuidando do meu filho. E através da sua vida, vai cuidar do seu cônjuge, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar da sua casa, vai cuidar do seu trabalho, vai cuidar da sua empresa, vai cuidar de todos os detalhes. Deixa Deus plantar você no lugar certo. Tenha um pouco de paciência. Mas enquanto isso, viva a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Mas não mude os momentos do seu dia. Não amaldiçoe seu dia logo pelo amanhecer. Abençoe. Abençoe a vida de outras pessoas. Seja um canal transformador. Transforme as pessoas. Transforme as pessoas. Você pode. Você é capaz. Não desvie o seu olhar. Não desvie o teu coração. Não desvie a tua mente do que mais importa, do que é mais sagrado e precioso para você. A palavra de Deus. O tempo de qualidade com Deus. Depois, com a sua casa, com a sua família. O que mais importa. Ah, Gilberto, mas hoje eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo aí com você agora. Ele pode transformar a sua vida, ele pode mudar cada detalhe. Então deixa ele transformar a sua vida. Quero orar por você, quero abençoar a sua vida. E já declarando que você possa sair da roda dos escarnecedores, de perto daquelas pessoas que estão te levando para o mau caminho. No momento certo você volta lá para ajudar alguém, mas não fique lá. Não fique lá. Transforme, seja um divisor de água na vida de outras pessoas. Você pode, você é capaz, mas principalmente na sua. Para você transformar a vida de outras pessoas, você precisa primeiro transformar a sua. Você precisa ser capaz de ter água suficiente para se manter, para manter a sua estrutura, a sua folhagem bem verde. Porque no tempo certo, não falte o mantimento, não falte o fruto. Querido Deus, Deus Todo-Poderoso, eu quero orar aqui, Deus, para essa pessoa que está me ouvindo, está me assistindo. Deus, que o Senhor possa guardá-lo, que o Senhor possa guardar os seus ouvidos, que o Senhor possa guardar o seu coração, que o Senhor possa guardar, Deus, o seu corpo, o seu trabalho, ali na faculdade, na escola. Deus, em nome de Jesus, que por onde ela passar, Deus, ela seja como um canal de bênção na vida de outras pessoas. E não, Deus, que ela não participe, ó Deus, das ações, dos meios, ó Deus, das pessoas más, das pessoas, ó Pai, que desejam cometer traições, que desejam cometer adultério, que desejam falar mentira, o roubo. Pai, em nome de Jesus. Deus, que essa pessoa possa conseguir sair, ó Pai, dos lugares terríveis, dos lugares de maldição e entrar, Deus, e deixar o Senhor plantá-las no lugar correto. Em nome de Jesus. Que Deus derrame sobre você sabedoria, discernimento e que você possa, no momento certo, perceber que Jesus continua fazendo a obra através da sua vida, na sua vida e através de você. Você vai perceber que Deus vai fazer muito mais na sua casa. Que você será bem-sucedida no tempo certo. Você será bem-sucedido. Mas enquanto isso, você precisa viver recebendo os nutrientes do Senhor, vendo a sua estrutura sendo fortalecida em Cristo. Jesus, ele já está transformando você, mas precisa ser a partir de você. Não culpe ninguém. Não culpe ninguém. O problema é eu, o problema é você. Mas Jesus, ele é um cara que resolve todo e qualquer problema. Basta nós permitirmos. Deus abençoe você. Morri, mas estou vivo. A morte agora faz parte do passado. O que nos resta é a vida. Então viva
com excelência. Viva na graça de Cristo. Deus abençoe a sua vida. Se você pode, compartilhe esse vídeo. Segue o nosso canal. Curte aí que nos dá uma força. E se inscreve. Deus abençoe na sua casa, sua família, todos ao seu redor. E que você seja um canal de bênção na vida de todos ao seu redor. Grande abraço.